I dreamt that I was dreaming. I was wired to a clock. A tickle by the minute hand. Tick tock, tick. Nas nuvens, já a seguir, no Odisseia. And it is making music. Nunca costuma ter a impressão de olhar para o mundo de maneira diferente da dos seus amigos? Como foram as tuas férias? Nunca vi um céu azul tão intenso. Não havia uma única nuvem no céu. Nenhuma. Era azul. Eu mostro-te as minhas fotos. Em cada uma delas só se vê azul. É incrível. Será que sou a única pessoa que prefere nuvens a um céu azul? Quando eu era miúdo e a minha família ia de férias, sentava-me à janela do avião para poder olhar para as nuvens lá fora. Queria saltar e ver se conseguia aterrar numa delas. Todas as crianças adoram nuvens. Então, por que será que quando ficamos mais velhos, parecemos gastar todo o nosso tempo de férias e o nosso dinheiro a tentar fugir delas? Nas nuvens. Episódio 2. Para ser sincera, ficava feliz se nunca mais visse uma nuvem. Acreditamos que as nuvens são injustamente caluniadas. Manifesto da Sociedade de Apreciadores de Nuvens. Apaixonei-me por nuvens quando me deitava de costas em Princeton, Nova Jersey, imaginando reis, dinossauros e coelhos felpudos gigantes. Sou um membro orgulhoso da Sociedade de Apreciadores de Nuvens, número 1458. Para um certo casal recém-casado, foram as nuvens que os uniram. O meu conhecimento, o meu interesse e fascínio pelas nuvens só se desenvolveu quando conheci o Richard, porque ele é doido por este passatempo. Eu sempre lhe chamei o meu pequeno viciado em geografia. E ele sempre quis partilhar este gosto comigo, quer eu estivesse disposta a ouvi-lo ou não. Falava-me de nuvens, formações climatéricas, frentes e nuvens de trovoada. E eu pensava, caramba, este tipo demonstra ter alguma profundidade no que diz. Não era o homem típico que me queria levar a beber uma cerveja ou a comer peixe com batatas fritas. Ele queria mostrar-me algo que era importante para ele. O vento aqui é certamente mais intenso do que quando estamos no aconchego da nossa casinha. Mas aqui em cima estamos expostos aos elementos. As nuvens passam rapidamente e em grandes quantidades. Existem algumas nuvens de nível elevado chamadas altostratos, e abaixo dessas temos cúmulos de baixo nível. Quando vimos aqui acima, as nuvens passam tão rápidas sobre as nossas cabeças que nos sentimos parte da natureza. Se olharmos lá para baixo, podemos ver as nuvens que se estão a formar, por isso este é um local realmente bom. E podemos ver onde tudo começa. Há nuvens que se estão a formar e podemos vê-las a espiralarem para cima e a transformarem-se em nuvens cúmulos que passarão por cima das nossas cabeças. Bem, logo abaixo de nós, abaixo da ravina, existe uma velha pedreira. E as pessoas têm por tradição usar pedras para traduzirem os seus desejos, que são lidos a partir lá de cima. Alguns são criativos, outros são um pouco libidinosos. Vamos até lá e divertirmos-nos um pouco criando algo com as nossas pedras.
O Atlas Internacional de Nuvens é uma leitura quase obrigatória para um observador de nuvens. Digamos que não é propriamente um livro de leitura compulsiva. É antes a publicação que contém as classificações oficiais das nuvens e é editado pela Organização Mundial de Meteorologia. Esta edição é de 1975 e é a edição mais recente. E fez esta compilação de um atlas sobre nuvens para que os observadores meteorológicos de todo o mundo pudessem falar sobre as mesmas coisas quando estivessem a descrever o céu. E assim sendo, sabemos que quando alguém observa uma Autocumulus castellanus sobre a Suécia, estão a falar sobre a mesma coisa que um observador daqui. Organizar, classificar e catalogar é algo que remonta às civilizações antigas. Faz quase parte da nossa natureza. Mas foi apenas no virar do século XIX que as nuvens receberam nomes. Então, qual o motivo de tanta demora? Passemos ao Dr. Richard Hamlin, o membro número 813. Até à chegada da Revolução Científica, as nuvens mantiveram-se como objetos à distância. Não eram coisas reais que pudessem ser de alguma forma estudadas. Não eram coisas tangíveis. Estavam lá em cima como que a desafiar a filosofia. Eram a manifestação extrema do inexplicável. A duração média de uma nuvem cúmulo no verão é de cerca de 10 minutos. Por isso, se estivermos a observar o céu durante 10 minutos, podemos ver o nascimento, vida e morte desta pequena civilização vaporosa. Além disso, as nuvens deixavam os cientistas, artistas e filósofos confusos, porque nunca ficavam quietas, mudavam de forma. Eram facilmente ignoradas. Por isso, as nuvens permaneceram anónimas. Até que certo dia, em Londres, em dezembro de 1802, um tímido farmacêutico e meteorologista amador, Luke Howard, revelou um ensaio que levara anos a preparar, lendo-o perante uma pequena sociedade de debate científico. As suas alegações eram muito simples e diziam que havia 3 famílias principais de nuvens, onde cada forma de nuvem era uma forma de transição ou de modificação. O golpe de gênio de Luke Howard foi usar o sistema vigente em latim para classificação de plantas e animais, para que termos como genus e espécie fossem conhecidos por qualquer cientista. Os nomes em latim que atribuiu às nuvens podiam ser usados em diferentes combinações, refletindo o facto de as nuvens nunca estarem estáticas, mas sempre em transição. Por exemplo, uma nuvem cirro alta e filamentosa pode descer e espalhar-se, vindo a formar um cirrostrato. Podemos então ver a forma como ele combinou os 2 termos para produzir um terceiro termo. A beleza da classificação de nuvens de Luke Howard reside no facto de nos permitir observar o que está a acontecer neste momento e prever o que vai acontecer a seguir. Isto deu à meteorologia uma base científica, transformou-a numa ciência moderna. O interesse nas ideias de Luke Howard foi imediato e sem precedentes. Subitamente, abriram-se as portas para uma compreensão científica das nuvens.
A nova classificação de nuvens também teve um impacto cultural mais abrangente. Inspirou os poetas românticos. O verso de Wordsworth, "Vagueei solitário como uma nuvem", é provavelmente a linha de abertura mais famosa da literatura inglesa. Na Alemanha, Goethe dedicou poemas ao trabalho de Luke Howard. A obra-prima de Czerny, A Nuvem, continha versos sobre cada um dos novos tipos de nuvem. E os pintores passaram a poder usar a ciência para se exprimirem com maior precisão. Constable chegou a referir-se acerca do livro de Luke Howard enquanto fazia esboços e pintava. Mas tanto ele como os poetas românticos estavam mais fascinados pelo poder emocional das nuvens. Constable sentia que o céu era o elemento e órgão principal do sentimento. E esta pintura, mais do que qualquer outra, mostra-nos como ele usava as nuvens para transmitir as suas emoções. Neste caso, uma profunda tristeza. Foi pintado pouco depois da sua esposa ter falecido em 1828. Esta pintura transmite uma espécie de sentimento lúgubre, que é em grande parte destacado pelo céu. Podemos ver o que ele quer dizer com a frase "o órgão principal do sentimento". Foi, sem dúvida, um verdadeiro observador e conhecedor de nuvens. Ao sair da galeria, deparo-me com um vasto lençol úmido no céu. E é com um coração pesado que vos apresento o quarto tipo de nuvem da minha seleção. Isto porque, durante o tempo que levei a contornar a galeria, a camada de nuvem existente mais acima adensou-se e transformou-se num nimbo-strato. A nuvem que dá uma má reputação a todas as outras. A origem de tanta e tanta chuva. É uma nuvem um pouco miserável, baixa, cinzenta, chuvosa. E a chuva que larga parece nunca mais ter fim. É sem dúvida uma forte concorrente da nuvem de tempestade cumulonimbo. Por ser não só muitíssimo densa, mas também por se estender ao longo de centenas de quilómetros quadrados, durante imenso tempo. Penso que será melhor fazer a distinção entre detectar nuvens e apreciar nuvens. Por cima de nós, hoje, temos uma nuvem nimbostrato. Ou seja, estamos a detectá-la, mas não posso dizer que seja uma das minhas nuvens preferidas. Na verdade, é uma das que gosto menos de todos os principais tipos de nuvens. É como se pairasse um pouco como um convidado indesejado numa festa. Mas penso que devo considerar-me afortunado. Pois existem alguns amantes de nuvens que dariam tudo para estarem debaixo de uma nimbo-strato. Esta é uma transmissão para o hemisfério norte, sim. Assim está melhor. Nasci na Austrália e só vi uma nuvem quando tinha 4 anos, porque houve uma grande seca. Saí à rua para olhar para as nuvens e fui atingido na testa por alguns pingos de chuva e desmaiei. Foi preciso levar com areia na cara para acordar. Esperem um segundo.
O quê? Uma cúmulos? Em Cairns? Vou já para aí. Tenho de ir, lamento muito. São só 1300 km e estarei lá amanhã. Ao contrário do que se julga, nunca chove. Neva. É surpreendente saber que quase toda a chuva, em climas temperados, começa na forma de neve ao sair da nuvem, mesmo no verão. Se estiver calor suficiente, os flocos de neve derretem e formam pingos de chuva antes de atingirem o solo. E tudo o que uma nuvem necessita para começar a precipitar são alguns cristais de gelo, que se formam quando a temperatura é suficientemente baixa. Por sua vez, isto dá início a uma reação em cadeia. À medida que os cristais crescem, se dividem e unem a outras gotículas de água, levando-as também a congelar. Ao que parece, existe uma ótima maneira de demonstrar isto, transformando uma nuvem inteira em cristais de gelo e até mesmo em neve. Vejamos se eu consigo efetuar a experiência. Parece ser simples. Preciso apenas de um extintor de incêndio de dióxido de carbono. A seguir, preciso de esperar pelas condições adequadas. Uma nuvem-extrato muito fria ao nível do solo, mais conhecida por nevoeiro. Só preciso de ter paciência. Ora bem, está nevoeiro e o termómetro marca 3 graus negativos. Calculo que sejam as condições perfeitas para a nossa experiência. E tenho aqui o meu extintor. Vou experimentar e ver o que acontece. Conversei com alguns meteorologistas que reconheceram que a coisa pode ser feita, mas não conheço ninguém que tenha conseguido transformar nevoeiro em neve. Há algum sinal de congelamento? Há muito mais nevoeiro. Parece que aumentei o nevoeiro. De momento, não vejo quaisquer sinais de congelamento. Não parece estar a congelar. Talvez não houvesse nevoeiro suficiente. Agora há um pouco mais, por isso vou de novo experimentar. Não parece que esteja a resultar. Com estes holofotes, deveríamos ser capazes de ver se há cristais em vez de gotas. Cristais de gelo. Vejo apenas que há gotículas e nada de cristais de gelo. Quer-me parecer que isto foi um fracasso. Ou será que não? Talvez estejam a reluzir ligeiramente. Talvez estas partículas de nevoeiro estejam a cintilar um pouco. Acho que estão mesmo. Penso que terão congelado. Não estão a cair como neve, mas estão certamente a cintilar. Vou ver se consigo fazer com que vejam mais de perto.
são sem dúvida pequenos cristais de gelo cintilantes. Têm de ser cristais de gelo, não acham? Dá para ver que estão congelados, porque se os compararmos com a minha respiração, vemos que ela não chega a congelar. Parece diferente. Não brilha a luz como os outros. Como estes cristais de nevoeiro. Devem ser cristais, porque estão a brilhar. Não se vêem na minha respiração. A minha respiração está normalmente nebulosa. Mas não há dúvida que se vê o cintilar dos cristais. Que beleza! As partículas congeladas de dióxido de carbono que aspergi para o nevoeiro parecem ter ajudado a formar cristais de gelo no meio da nuvem. No entanto, não são flocos de neve. Algo que acontece quando os cristais de gelo se juntam uns aos outros. Mas não deixa de ser impressionante. Na natureza, este tipo de nuvem de nevoeiro é mais comum nas regiões polares. E tem o bonito nome de pó de diamante. O nevoeiro já se foi embora. Acho que já se estava a dissipar, mas mesmo assim ainda deixou alguns lampejos no céu. Ainda podemos vê-los como que a brilhar. Acho que não parece que o nevoeiro se tenha dissipado por eu ter feito isto. Não pode ter sido por causa disso, mas o nevoeiro dissipou-se e vêem-se cristais de gelo a brilhar no céu. Por isso, acho que a experiência foi um sucesso. E são estes pequenos cristais de gelo que também constituem o meu quinto e favorito tipo de nuvem. O cirro. Esta nuvem é tão bonita que dei o seu nome à minha filha. Na mitologia nórdica, estes fios eram fiados pela deusa da atmosfera. São a mais alta e rápida de todas as nuvens comuns, porque lá em cima, na atmosfera, os ventos viajam a grande velocidade. Na verdade, poucos sabem que é uma nuvem de precipitação, tal como um nimbostrato. Aquelas linhas distintas e elegantes são de facto cristais de gelo em queda. E à medida que aqueles cristais de gelo vão caindo através das diferentes camadas da atmosfera, podem acelerar ou abrandar, razão pela qual eles tomam esta aparência bela, translúcida e listrada. Mas acabam por derreter e evaporar muito antes de atingirem o solo. No entanto, fiquem a saber que se os virem a espalhar-se e a juntar-se, isso pode ser um sinal de que irá chover dentro de um dia ou dois. Agora é a minha vez. O meu nome é Louise e vivo no grande deserto de Vitória, na Austrália Ocidental. Esta é a Carlene e este é o Sr. Grant. E nós temos por aqui diferentes tipos de nuvens. Os mais velhos sabem ler as nuvens e prever se vai chover ou não. Estas nuvens aqui, qual é a palavra aborígene para nuvens? Angali. Angali. Ankali. Qual é o nome daquela além? Angali darwande. Angali wanga. Angali. Angali wanga. Alguma daquelas nuvens traz chuva? Não há chuva naquelas nuvens. Ah, a chuva pode vir mais tarde. Em que direção? Nesta direção? Para sul?
A minha preciosa coleção de atlas de nuvens mostra claramente como o sistema de classificação de Luke Howard resistiu ao teste do tempo. Mas desde a sua entusiástica recepção, em 1802, foi crescendo e evoluindo. Foram adicionadas novas espécies e variedades à sua lista original, em particular na primeira metade do século XX, à medida que os meteorologistas continuavam a observar e a desenvolver o seu conhecimento sobre a atmosfera. Mas, por qualquer razão, não há uma nova classificação de nuvem desde 1953. Por exemplo, a pirocúmulus, a nuvem que se forma sobre uma coluna de ar quente em ascensão resultante de incêndios, não tem qualquer classificação oficial. Ou os rastros de condensação, os rastros gelados criados por aviões a jato que voam através de ar limpo, frio e úmido. E tenho curiosidade em saber se as coisas deixaram de mudar. Será que já não há nenhuma formação nebulosa nova e merecedora da sua própria classificação? Será que o livro está fechado a novas classificações de nuvens? Em 2006, recebi algumas fotografias de um sujeito chamado Don Sanderson, que vive no Iowa, nos Estados Unidos. Ele disse: pensei em enviar-lhe estas fotos de nuvens estranhas que vimos sobre a nossa cidade, que não são o tipo de nuvens que normalmente vemos por aqui, e apesar de não estarmos perto de montanhas, eram nuvens muito dramáticas e invulgares, e chegaram mesmo a aparecer nos noticiários locais. Cheguei a pensar que ia ver naves espaciais a sair das nuvens. Uns dizem que parecia uma cena tirada do filme Dia da Independência, outros contam histórias mais realistas. Fez-me lembrar as ondas do mar a enrolarem-se. Parecia a espuma bonita e cremosa de um café com leite. No caso de ter falhado toda a agitação desta manhã, estas nuvens foram o tema de conversa na cidade. Este fenómeno atmosférico sem nome trouxe as pessoas para a rua. A minha irmã veio a correr acordar-me e disse que tinha que ir ver as nuvens. E quase todos apreciaram um espetáculo gratuito da Mãe Natureza. Só queria que o Dia da Independência não acontecesse novamente. Não se preocupem, fãs de ficção científica. Os meteorologistas dizem que não é o fim do mundo. Os meteorologistas locais afirmaram que não tinham a certeza do nome desta nuvem. Fiquei a matutar naquilo e comecei a receber outras fotografias de membros de todo o mundo. Estas nuvens parecem formar-se quando uma camada nebulosa numa massa de ar muito estável fica sujeita ao tipo de ondas atmosféricas intensas que se encontram normalmente em regiões montanhosas. E de vez em quando aparecia uma destas fotografias em que eu pensava: cá está outro exemplo daquela nuvem estranha. Mas depois surgem mais coisas destas. E fico impressionado por não existir nenhuma classificação onde a possamos inserir. São um pouco como a nuvem undulatus, que significa semelhante a onda, que vem do latim undular, onda. Mas não são menos regulares do que uma nuvem undulatus. Além de se parecer um pouco com uma nuvem lenticularus, que tem aquele aspecto bastante macio e globular, normalmente com a forma de lente ou amêndoa. Mas também tem características da nuvem mamã. Uma nuvem particularmente dramática, que tem uma espécie de bolsas. É um tipo que pode tornar-se realmente extraordinário. E, quanto a mim, esta formação tem um pouco dessas três. Então pensei,
Se não se encaixa em nenhuma das classificações existentes de nuvens, será que isso significa que não podemos atribuir um nome a esta nuvem? Ou será que existe alguma forma de podermos adicionar uma nova classificação? Então, decidi que o melhor seria preparar o meu caso, o meu argumento, sobre a necessidade de uma nova classificação. Eu espero vir a conseguir convencer um grupo de meteorologistas a juntar-se e a ouvir a minha proposta para este novo tipo de classificação. Mas, não sei, há sempre a possibilidade de eu aparecer em frente destes meteorologistas académicos e fazer figura de palerma. Se eu estiver errado, posso vir a fazer figura de palerma. Ou seja, se eles me perguntarem o que quer dizer com isso, essa é claramente uma nuvem assim e assado, e seria certamente uma situação embaraçosa. Até já dei um nome à nova nuvem, Asperatus, que em latim significa encrespado. Vou enviar a minha ideia à distinta Royal Meteorological Society. Não sei se eles me vão convidar para conversarmos sobre a nuvem, mas creio que isso agora está nas mãos dos deuses. Existem várias razões que podem levar as pessoas a contemplarem uma nuvem. Podem ser pintores de paisagens ou pilotos de planador. Mas o observador de nuvens, com quem me vou encontrar agora, Craig Hamilton Parker, contempla-as por uma razão inteiramente diferente. Porque ele é um leitor de nuvens. Craig. Olá, Gavin. Prazer em conhecê-lo. Igualmente, como tem passado? Nada mal. Sei que também tem passado bem, mas isso é normal, uma vez que sou vidente. Diga-me o que faz ao certo com as nuvens. Sim, bem, tem o nome de aeromância, sendo que mância significa adivinhação. Há a geomância, a leitura da terra. Tenho um amigo que lê pratos sujos e que os interpreta através das manchas do prato. Podemos ler tudo e mais alguma coisa dessa forma. Penso que as nuvens são uma coisa tão bela, efêmera e resplandecente que podem ser sujeitas a alguma forma de exploração divina e espiritual. Penso que o Elvis Presley olhou para as nuvens e previu a sua própria morte. Viu uma imagem horrível nas nuvens e ficou bastante perturbado. Estou desejoso para que o Craig leia o meu futuro. Como é que isto funciona na prática? Vai-me pedir para ver formas ou perguntar se estou a ver formas? Vou analisar as nuvens que estão à nossa volta. Creio que aquelas são cúmulos. Algumas das formas parecem-me rostos maternais. Parecem ter um aspecto de mãe feliz. Posso dizer que você é uma pessoa que sempre teve uma ligação próxima com sua mãe? Sim, suponho que sim. E diria ainda que é uma pessoa muito protetora a tudo o que esteja relacionado com a família. Já que falamos em família, aproveito para dizer que temos outro filho a caminho. Ah, muito bem. Acha que vai ser um rapaz ou uma rapariga? Já tem 2 filhos? Temos uma filha, uma menina. Tenho a sensação que vai ser outra menina. A sério? E tenho outra pergunta. Isto funciona em termos de perguntas ou eu tenho de... Sim, pode ser. Obviamente o que pode fazer é colocar uma questão e o meu inconsciente irá projetar a resposta. É uma forma de me ligar ao inconsciente intuitivo. Ora bem, eu estou a pensar em sugerir a um importante grupo de meteorologistas que devemos criar uma nova categoria de nuvem. Existe um tipo de nuvem que nos transmite a sensação de estarmos debaixo de água e de estarmos a olhar para as ondas à superfície da água. E não existe nenhum nome em latim para este tipo de nuvem. Sou capaz de ser ridicularizado antes mesmo de lá chegar. Não creio, vale a pena ir em frente com isso. Você viu um buraco nas nuvens, digamos assim, que precisa de ser remendado. Mas súbita e inesperadamente,
O Craig detecta uma nuvem que parece dizer tudo o que preciso saber. Vejo uma espécie de cara de Mickey sorridente. Sim, sim. Aquela cara parece alguém que está a ser gozado. Penso que você tem receio que as pessoas não o levem a sério. Tem receio de entrar no mundo académico e que as pessoas olhem para si e perguntem quem é este tipo. Tem de colocar esse medo de lado. Penso que tem de ser mais sincero em relação àquilo que faz. Você é tão especialista no assunto como qualquer outra pessoa. Penso que é assim que você tem de enfrentar o mundo e colocar o futuro nas suas mãos. Penso que é isso que as nuvens nos dizem hoje. Diga aquilo em que acredita e não se preocupe com aquilo que os académicos lhe possam dizer. As nuvens dizem para não ter medo do meu amor pelas nuvens? Sim, exatamente. Não ter medo do meu amor pelas nuvens. Gosto disso. E quer acreditemos ou não que as nuvens podem ser mensageiras do nosso destino, no final de contas, é apenas mais uma forma de as apreciar. Uma outra forma de nos deixarmos inspirar pelo céu. Olá, o meu nome é John Penha, tenho 27 anos de idade e vivo atualmente em Cali, na Colômbia, na América do Sul. Pensei em começar por mostrar um vídeo que fiz comigo a correr com uma nuvem. Fiquei realmente interessado nesta ideia de competir com algo que não só não sabe o que é competir, como não tem qualquer motivo para competir com um ser humano. E num mundo em que existe tanta divisão, é realmente refrescante lembrar-nos de que estas são coisas que temos em comum, que estão geneticamente embutidas nos nossos corpos, na nossa rotina, este céu azul de paisagens e nuvens. Sabem que mais? Fui convidado pela Royal Meteorological Society para comparecer perante um painel de peritos e falar sobre a minha proposta de uma nova classificação de nuvem. Na verdade, estou um pouco nervoso. A Royal Meteorological Society é uma das sociedades meteorológicas mais respeitadas do mundo. E eu vim com o meu pequeno portfólio, com fotografias enviadas por membros, sobre este tipo de nuvem, para apresentar a um painel de meteorologistas e convencê-los de que deve existir uma nova classificação. Hoje não se vê uma nuvem no céu. Espero que isso não seja mau sinal. Como já disse, sinto-me um pouco nervoso. Espero não ir fazer figuras tristes. Sr. Pritapini? Sim. O professor Harding vai recebê-lo agora. Pode acompanhar-me. Eu pensei em... Permitam-me que explique de que se trata o assunto. Sabem que tenho a Sociedade de Apreciadores de Nuvens e que as pessoas enviam fotografias de todo o mundo de nuvens que elas gostam. E há alguns anos, reparei que havia um ou dois tipos que eu tinha dificuldades em classificar. Eram assim. Esta é de Cedar Rapids, no Iowa, nos Estados Unidos. Pus-me a olhar para ela e a pensar, que tipo de nuvem será esta? Aqui está outra. Tem uma espécie de forma agitada, onde parecem existir ondulações. Sabemos as datas em que elas foram tiradas, Gavin? Sim. Parecem ter sido tiradas entre meados e fim do verão. E depois vi algumas da Nova Zelândia. Minha nossa, tem um aspecto bastante dramático. Eu sei. Existem vários níveis. Diria que é uma variedade que ocorre entre os níveis stratocúmulo e altocúmulo. Eu gostaria de ver uma cooperação independente de imagens a partir do ponto de vista de dois observadores. Tenho aqui esta fotografia enviada por várias pessoas diferentes.
E estas da Nova Zelândia, que foram enviadas por duas pessoas independentes. São muito semelhantes e parecem ter sido tiradas na mesma altura do dia. Ou seja, cooperação independente. São fotografias enviadas por duas pessoas independentes e muitas outras pessoas independentes que fotografaram aquela. Eu gostaria de ver um pouco mais de informação sobre onde e quando as fotografias foram tiradas, para que possamos começar a estudar a situação meteorológica e obter uma ideia sobre o que está a acontecer na atmosfera para criar estas nuvens espetaculares. Sim, gostaria de ver mais provas da situação climatérica da altura, para analisar a composição da atmosfera naquele momento em particular, se estava calor, se estava frio. Penso que vale a pena ver se podemos levar isto avante. Parece existir aqui qualquer coisa. Hoje em dia, a Organização Mundial de Meteorologia é o organismo onde são reconhecidas as novas classificações. Se vamos apresentar um caso, teremos de apresentar mais dados meteorológicos, as condições climatéricas que se registavam quando estas fotografias foram tiradas, algo para o qual nós podemos contribuir. Por isso, penso que juntos temos a base para um caso que podemos levar em frente e gostaríamos muito de poder ajudar. Vamos fazer encaminhar as coisas para ver se conseguimos entreabrir a porta da Organização Mundial de Meteorologia e ver qual é a resposta deles. Acho que não podia ter corrido melhor. Foi ótimo. Mostraram-se muito receptivos à ideia de uma nova variedade de nuvem. E vamos agora compilar alguns dados para, ao que parece, fazermos avançar o processo. Hoje, a Royal Meteorological Society. Amanhã, a Organização Mundial de Meteorologia. Mas antes de me deixar entusiasmar demasiado, é importante recordar-me o que significa ser um observador de nuvens. É algo que não necessita de grande alarido. É algo que nos leva a parar, a fazer uma pausa daquilo que estamos a fazer e olhar para cima. É uma parte importante da minha vida cotidiana, porque ter a minha cabeça nas nuvens é, por irónico que pareça, uma experiência terra a terra. Olá, o meu nome é Donna Livingstone. Sou artista e vivo em Nova York. Pintei este desenho com pastel. Chama-se 11 de setembro de 2001. Em vez de ser um retrato das Torres Gêmeas, é na verdade uma peça muito emocional, que representa a nuvem que se tornou uma espécie de local de descanso pacífico para milhares de pessoas que desapareceram no 11 de setembro. Foi algo que fiz com naturalidade, porque as nuvens têm sido uma parte importante do meu trabalho nos últimos 20 anos. E, infelizmente, apesar de ser o resultado de um desastre tão grande, na verdade vejo alguma beleza na nuvem que serviu de refúgio pacífico para estas pessoas. Podemos tornar as nuvens nossas amigas e nossas embaixadoras de amor, paz e amizade, porque elas passam nações, oceanos, continentes sem quaisquer fronteiras. Por isso, podemos fazer das nuvens as nossas melhores amigas. O Manifesto da Sociedade de Apreciadores de Nuvens pede-nos para olharmos para cima, para nos maravilharmos com a beleza efêmera e viver a vida com as nossas cabeças nas nuvens. Uma filosofia inspirada pelo poema de Shelley, A Nuvem. Eu sou a filha da terra e da água e o rebento do céu. Passo pelos poros dos oceanos e das praias. Mudo, mas não posso morrer. Pois passada a chuva, quando, sempre imaculada, a tenda do céu se mostra vazia, e os ventos e as luzes do sol, com os seus raios convexos, constroem a cúpula azul de ar. Eu rio-me silenciosamente do meu próprio cenotáfio e das cavernas da chuva, como uma criança que sai do ventre, como um fantasma que sai do túmulo. Eu ergo-me e desconstruo-me novamente.
Versão portuguesa, via satélite. O meu melhor amigo é muito carinhoso e faz-me rir. Apoia-me nos maus momentos. E divertimos-nos bastante quando saímos juntos. Às vezes é um bocado teimoso, mas ainda assim é ótimo ter como melhor amigo um humano. Partilham as nossas vidas, gostam de nós incondicionalmente e mostram o melhor de nós próprios. Mas o que sabemos realmente sobre os nossos companheiros peludos? O Odisseia entra no mundo dos cães e gatos para lhe contar tudo o que não sabia sobre o seu animal de estimação. Em julho, eles são os protagonistas. Especial Cães e Gatos, no Odisseia. Consegue imaginar um jardim zoológico onde os cuidados estivessem centrados nas crias dos animais? Assim é o nosso Jardim Zoológico para Bebés, a série onde os animais mais ferozes tomam biberão e os mais pequenos se transformam em improvisados humoristas. Desde o namoro até à gestação e ao parto, não lhe apetece entrar no zoo mais terno do mundo? Jardim Zoológico para Bebés, hoje no Odisseia. Quantas realidades se escondem num documentário? De quantas formas se pode ver? Tudo o que se observa no primeiro olhar e o que escondem os pormenores. Assim é o estilo. Todos os meses, o crítico de cinema Javier Tolentino irá acompanhar-nos para procurarmos juntos as chaves dos documentários, as histórias por detrás das histórias, as curiosidades e os antecedentes. O que sabíamos e o que não sabíamos de um documentário. O estilo, no Odisseia. Odisseia, ainda não sabia. Space Files, Eclipses e Auroras. Dan Goldin foi administrador da NASA e passou por diversas situações atribuladas, mas reparem como ele fica espantado. Acabou de assistir a um eclipse total. Quer se seja o chefe da maior agência espacial à face da Terra ou apenas um simples observador, o eclipse total do Sol é o maior espetáculo do Sistema Solar. O anel de diamantes é um momento mágico. No espaço de segundos, a Lua irá tapar completamente o Sol. Uma coincidência celestial extraordinária. A totalidade. Isto acontece porque a Lua é 400 vezes mais pequena do que o Sol e porque também está 400 vezes mais próxima da Terra do que o Sol. Um outro anel de diamantes e a estrela brilhante regressa. Isto não são efeitos especiais, mas a velocidade da gravação de um eclipse real foi acelerada. A totalidade durou apenas alguns minutos, porém, a partir da fase parcial antes e depois da totalidade, o eclipse demorou ao todo 3 horas. Somente depois de a Lua estar alinhada diretamente entre nós e o Sol é que existe o eclipse total. Se não fosse pela inclinação da órbita da Lua, teríamos a oportunidade de assistir a mais eclipses. Ela está inclinada 5 graus em relação ao plano da Terra e do Sol, que resulta na elíptica aqui representada a verde. Em cada movimento de translação, a Lua intercepta a elíptica 2 vezes, exatamente aqui e aqui. Mas apenas no lado do planeta exposto ao Sol, aqui nesta interseção, pode ocorrer um eclipse solar. Imaginem que vocês são o Sol. A Lua aproxima-se do alinhamento. Dá-se um eclipse total. Acontece quase 70 vezes num século, apesar dos eclipses parciais ocorrerem com mais frequência. É mais usual acontecer um eclipse lunar,
A Terra é a principal culpada, pois encontra-se diretamente alinhada entre a Lua e o Sol. Este aspecto avermelhado poderá durar 1 hora e 45 minutos, e depois a Lua deverá escurecer. Porém, enquanto se move para a sombra da Terra, a nossa atmosfera inclina-se e filtra a luz do Sol para projetar um aspecto avermelhado. De volta aos eclipses solares. Às vezes a Lua não cobre o Sol na totalidade. Isto é um eclipse anular. A causa deve-se à órbita um pouco elíptica da Lua, e por isso, quando a Lua está mais afastada, a sombra inteira não atinge a Terra. No caso do eclipse total, uma faixa estreita e escura atravessa a Terra a uma velocidade supersónica. Apenas na área da faixa ocorre o eclipse total. A Lua está suficientemente perto para que a sombra atinja a Terra. Essa sombra, que se encontra ao centro, denomina-se de umbra. A sombra parcial maior é a penumbra. Este é o dia de um eclipse total. Os canais de televisão preparam-se. Os operadores de câmara perseguem o Sol para o manter no centro da lente, pois o nosso planeta está sempre a rodar. Os filtros para os telescópios, as câmaras e os olhos são bastante importantes. Os óculos que cumpram as regras de segurança estão na ordem do dia. O primeiro contacto. Esta fase parcial poderá durar 90 minutos. Projetadas através de binóculos, estas são 2 imagens do disco solar que diminui. Todos temem as nuvens. Este homem tenta observar o eclipse com um filtro solar. Ao penetrar pelas árvores, as folhas criam múltiplas imagens do Sol crescente. A totalidade aproxima-se, e neste momento o Sol assemelha-se a uma lasca de madeira. Em seguida aparecem as contas de Bailey, enquanto o último raio de Sol ilumina o vale lunar. A totalidade. E apesar de pairar uma nuvem, a imagem é de cortar a respiração. A corona solar, que é a atmosfera exterior do Sol, é normalmente invisível. Mas agora pode ser vista a olho nu. À volta, parece que estamos no crepúsculo. Na totalidade, os níveis de claridade caem drasticamente. O equipamento é rapidamente ajustado, porém, a maior emoção é ver com os próprios olhos. O planeta Vênus tornou-se visível. A bailar no campo magnético do Sol, a corona solar jamais se alterou. Uma saliência separou-se e é atirada para o espaço. É magnífico, apesar de a fotografia não estar na melhor perfeição. A coluna lilás é gás hidrogênio que se eleva a uma distância de 30 mil quilómetros. Ainda em primeiro plano, o regresso das contas de Bailey e do anel de diamantes. Ninguém parece estar muito interessado pela fase pós-totalidade, principalmente se o céu estiver nublado. Este é o efeito de um eclipse total em imagem acelerada. Primeiro, a luz desvanece lentamente. Mas depois, à medida que a sombra se aproxima, a escuridão surge rapidamente. As galinhas empoleiram-se, as flores fecham e os cães ladram. A totalidade pode durar até 7 minutos e meio. É uma experiência inesquecível. Um eclipse total desperta sentimentos profundos. E quando o Sol reaparece, surge um sentimento primitivo de alívio. A natureza oferece-nos um outro espetáculo de luz, a aurora. Trata-se de um caleidoscópio de cores que se move rapidamente na atmosfera superior. Este fenómeno ocorre nos 2 hemisférios e principalmente a altas latitudes. A causa encontra-se a uma distância de 150 milhões de quilómetros. Falamos do Sol. Devido à luz, ao calor, à energia, bem como a outras radiações, o Sol emite um vento solar. A rodopiar para o exterior através do campo magnético, o vento sopra a uma velocidade de 400 km por segundo. Trata-se de um movimento contínuo de gás ténue e de partículas com carga elétrica.
Quando chegam à Terra, estas partículas são impedidas de entrar, então ficam a pairar pelo nosso campo magnético. Mas algumas partículas conectam e são apanhadas e fazem baixar linhas de força em direção às regiões polares. Como resultado, ocorrem as auroras. No Polo Norte magnético, a aurora fica oval e brilhante. As partículas solares carregadas de energia interagem com os átomos e com as moléculas na atmosfera superior. E quando há uma aurora no norte, reflete-se no sul. Estas são as imagens de uma aurora. Ondas brilhantes e coloridas resultantes das diversas colisões entre as partículas solares e a atmosfera terrestre. No entanto, por diversas vezes o Sol lança umas explosões. São conhecidas por ejeção de massa da coroa solar. Aqui podemos ver diversas ejeções que ocorreram ao longo de uma semana. O vento solar pode circular a uma velocidade de milhares de quilómetros por segundo. As chamas são a causa. Ocorrem enormes erupções na superfície solar. Tal como a força de um furacão, o vento solar demora apenas 40 horas a atingir-nos. A onda de choque exerce uma pressão no nosso campo magnético, a magnetosfera terrestre. A magnetosfera terrestre é sacudida tal como uma manga de vento, o que causa tempestades geomagnéticas e espetaculares auroras. No hemisfério norte, o círculo formado pela aurora é forte e perturbador e expande-se sobre os Estados Unidos. A aurora forma correntes elétricas junto ao solo, o que origina problemas no oleoduto do Alasca. As linhas elétricas são danificadas e os satélites rodopiam. No entanto, as auroras são um presente fascinante que o Sol pode oferecer à Terra. As cores são delicadas. Os verdes e os vermelhos são causados por átomos de oxigênio excitados. A cor púrpura e o vermelho escuro têm origem no nitrogênio. A excitação acontece a uma altura entre os 100 e os 400 km. No hemisfério norte, o fenómeno chama-se aurora boreal. E no hemisfério sul, denomina-se de aurora austral. Que fantasia celestial!